queridos e queridas, tudo bem? Chegando agora com mais um vídeo do seu canal Papo de Novela. Vídeo falando dos acontecimentos das últimas horas da casa mais vigiada do Brasil, do BBB 24. E quando você acha que não vai ter mais nada, meus amigos, o BBB nos surpreende. Aliás, o Davi nos surpreende. Esse que é nosso grande herói do entretenimento. Falaram tanto da Fernanda, mas se não fosse o Davi, o que seria nessa casa? Ontem aconteceu mais um Sincerão. Sincerão que mais uma vez não prometia nada e por causa do Davi acabou entregando tudo. Ontem teve o Sincerão e no Sincerão todos participaram e eles reviveram uma dinâmica da época da Juliette, uma dinâmica que ficou muito conhecida no BBB da Juliette, que consistia em colava assim uma espécie de cinto na testa de cada um, e esse cinto se colavam plaquinhas com qualidades ou defeitos. Aí você tinha que colar a plaquinha e aquela dinâmica já conhecida do Sincerão e falar por 1 minuto. E aí cada um foi colando as plaquinhas, foi indicando, nada que seja muito relevante a gente falar, vamos dar só os dois destaques principais. O da Isabelle, que ela escolheu o Davi para elogiar, aí falou aquilo tudo, que era amigo e tal, e o Matheus, ela escolheu para dizer que o Matheus era VTZero. E aí, meu povo, quando a Isabelle foi explicar por que o Matheus era VTZero, que veio o problema. Ela não sabia explicar, ela tentou explicar 3 vezes, o Tadeu tentou fazer com que ela falasse e chegou no ponto que a gente percebeu que o Tadeu largou a mão dela e disse segue o jogo. E daí seguiu o jogo, de fato, e o Buda chamou a Isabelle de manipulada, coisas do tipo. Mas aí chegamos no supra-sumo do Sincerão de ontem, que foi o Davi, ele mesmo, o Davi, que na hora de botar a amiga, claro, que é a Isabelle, que todo mundo já sabia, ele rasgou elogios a Isabelle. E na hora de falar um defeito, ele foi na Bia. E qual foi o defeito que o Davi falou que a Bia tinha? Qual foi? O defeito da... Adivinha só. O defeito de ela ser uma pessoa egoísta. Isso mesmo, egoísta. Diga aí, vocês acham a Beatriz egoísta? A Beatriz do meu Brasil, do Brasil, egoísta? Comentem aí. E aí, meu povo, o jogo pegou fogo. Ele foi explicar e ele explicou o motivo, dizendo que era por causa da situação da comida, que toda vez que a Beatriz é para ser eliminada, ela come toda a comida que ela tem para deixar para ninguém. E quando ela volta, que até hoje ela sempre voltou, tem que a casa se juntar para dar alimentos a ela. E o Davi achou que isso é uma atitude egoísta. O que é que vocês acham? Comentem aí. E continuou a explicação do Davi. E o Davi falou de outro motivo daquele paredão que a Raquel acabou saindo, que a Bia queria indicar a Lady, porque ela tinha tido uma rusga com a Lady e não a Raquel, que era o objetivo do grupo. E sendo que se ela indicasse a Lady, tudo dava a entender que iriam 3 fadas. Então, nesse momento, não teria uma das fadas, pelo menos. Então, o Davi falou que ela era egoísta, porque ela, em vez de pensar no grupo, ela acabou pensando no jogo. Também falou de uma situação onde a Alane estava com medo e a Bia também. E a Bia, logo que viu o Davi, viu o Matheus ganhar o anjo, ela já sabia que o anjo era dela e ficou tranquila. E quando a Alane foi chorar, ela simplesmente repreendeu a Alane. Então, o Davi, jogador como é, grande jogador como se mostra, ele observou tudo e usou na hora
certa. O Davi é muito, muito esperto. Não é à toa que ele é o favorito a ganhar o BBB 24. E daí a treta rendeu, a treta foi pela madrugada. E o que aconteceu? Aí a Bia foi jogar várias e várias coisas que aconteceram no ventilador. E aí, depois do fim do programa, o Davi chamou a Bia para conversar e o papo seguiu. No início da conversa, teve tons amistosos e a vendedora admitiu que ficou chateada com ele, da placa e o argumento usado pelo brother. E ao citar a Lani, e ela falou: a Lani é uma pessoa que eu amo muito. Então, eu jamais conseguiria pensar assim. A Alane não está imunizada. Problema dela. Ela que vá pro paredão, explicou a Bia. Davi inúmeras vezes falando que a Beatriz era egoísta e continuava falando. E apesar de ouvir a justificativa de Beatriz, ele manteve seu ponto de vista e numerou vários outros pontos. E ele falou: primeiro ponto, a questão da comida. Eu acho isso egoísmo porque você pensa só em você. E na sequência ele citou novamente a prova do anjo conquistada por Matheus. E de acordo com Davi, Matheus ganhou a disputa, Bia parou de chorar e pôs saber que o estudante de engenharia agrícola ia imunizá-la, deixando a Alane sem essa imunidade. Além disso, Davi também lembrou da votação da Berlinda de número 15, que eliminou Fernanda e defendeu que a Beatriz não pensou no consenso do grupo. E falou, o Davi: essas questões geram para mim egoísmo. E a discussão ganhou força. Apesar da conversa, os dois não conseguiram se acertar e aumentaram um tom de voz um com o outro. Beatriz seguiu defendendo que o brother poderia ter escolhido outra placa para colocar nela, mas Davi retrucou que poderia escolher a placa que bem entendesse em determinado momento do jogo. E Beatriz ainda questionou ele sobre a aliança deles no jogo e falou: porque eu sou uma adversária sua, né? Porque a gente não jogou junto até aqui? Nós não jogamos juntos até aqui? Falou a Bia. Davi retrucou: se a gente é adversário, você quer que eu te responda essa pergunta no jogo? Claro que a gente é adversário, eu sou adversário até da Isabelle. Falou Davi. E o clima seguiu por toda a madrugada. Depois de um finalzinho de noite razoavelmente tranquilo, os ânimos voltaram a ficar inflamados durante a madrugada. Isso porque durante os comentários sobre Isabelle, Davi e Beatriz voltaram a se desentender. Os dois estavam na sala acompanhando Isabelle e Matheus quando Beatriz opinou que a fala de Isabelle durante o serão foi de menos quanto a do Davi, que foi além. Ao ouvir a sister falar, Davi interrompeu e perguntou se ela gostaria de continuar a conversa com ele. Beatriz negou, mas continuou seu ponto de vista, criticando Davi na conversa com Isabelle. E falou: foi além e não prezava, e o jogo dele, mas eu não concordo. É o jogo dele, mas eu não concordo. Davi novamente interrompeu ela e argumentou: você tem que saber separar as coisas aqui dentro. Mas eu não vou me fazer. Aí a Bia falou: mas eu não vou me fazer de tonta, Davi. A gente é amigo, mas existe uma questão aqui. O jogo finalizou. No meio da discussão, os dois elevaram um tom de voz e mais uma vez a Davi reclamou das vezes que foi interrompido por Bia. Davi pediu respeito e declarou que a vendedora deveria esperar as pessoas pararem de falar. E Beatriz então interrompeu: isso é lição de moral? Eu não quero ouvir, não preciso de você, me fale isso. Isso aqui é uma escola? Look de Beatriz em pauta. O que foi que veio? Depois do clima pesar na sala, os dois se levantaram e caminharam em direção à cozinha da Xepa. Beatriz insistiu que não tinha clima para conversar com Davi, mas não se calou ao ouvir Davi falar. Em determinado momento da discussão, ele lembrou do look de casca de bananas feito pela Beatriz e usou a situação para provar seu ponto mais uma vez, dizer que ela foi egoísta. E o Davi falou: você erra, a pessoa chama a tua atenção, você erra de novo, sabendo que errou e continua.
Nesse momento, Beatriz pegou um cacho de bananas, colocou sobre a cabeça e começou a desfilar pela casa. Davi então reagiu, chamando a vendedora de imatura, criança infantil. Para completar, os dois ainda relataram conversas em uma última vez e o brother ainda ouviu essa. Sabe o que eu vejo em você é um pouco, às vezes, desespero, Davi. Será? E os dois foram dormir e a conversa até poucos instantes não tinha voltado ainda para a pauta da casa, até porque a maioria estava dormindo. E aí, de que lado você está nessa treta? Me diga aí, você tem que tomar um lado. De que lado você está? Você é Tim? Você é Tim Bia ou Tim Davi? Me diga aí o que é que vocês acham. O que é que vocês acham que vai acontecer? Se vai ter um racha maior? Se vai ter outra discussão? Se a Bia vai ser eliminada por isso no próximo paredão? Será? Cena dos próximos capítulos. Gostou de saber da última treta do Big Brother Brasil? Se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo.